Oi, Fael. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, João? Como é que você tá? Tudo ótimo, cara. Tudo bem. Gostoso ver esse papo aí da Bruna. Hoje você é o host do dia, então, Fael. Que legal, cara. Pois é, tomei essa missão grande. De onde você fala, João? Tá em São Paulo? Né, eu tô em Santa Catarina, tô em Florianópolis, Ah, cara. perdão, é verdade. Você é de Floripa. Tô. Eu vi pela Excusê, a Excusê, que é a sua agência, você Isso. é CEO, ela é de Santa Catarina. Inclusive, eu quero fazer duas perguntas para você, né? Vamos lá. Primeiro, como é que você conseguiu registrar o João Paulo, esse privilégio tão disputado aqui do Brasil, que é ter um nome bonito no arroba? E segundo, como é que foi a experiência de correr a maratona de Chicago, que você experimentou Legal. recentemente? Conta pra gente. Maravilha, Fael. Então, cara, eu sou um pouco, assim, aficionado por tecnologia, por redes sociais, etc. E eu fui o primeiro João Paulo a chegar no Instagram, cara. E aí consegui registrar @João Paulo. Bom, legal, diferente, né? Mas eu sofro muito, cara, porque todo dia tem gente querendo comprar, tem gente pedindo para resetar a senha. Então, tem o lado bom e o lado ruim, né? Cara, falando de maratona, né? Foi algo super novo aí que eu botei na minha vida. Resolvi botar uma meta que era. Completei 42 anos esse ano e iria correr 42 quilômetros, que é a distância da maratona. E foi 2 semanas atrás, experiência super legal, difícil demais, né? Mas, cara, quem curte esse esporte aí tem que viver, porque é um negócio super legal. Pô, a Maratona de Chicago é uma das maiores do mundo, é uma das majors, né? E, cara, tem um clima muito legal. Pô, você vivencia junto com outros 53 mil corredores do mundo inteiro. Um negócio fantástico, vale a pena. E eu botei isso como uma meta aí, eu tava querendo mudar meu padrão de vida um pouco, cuidar mais do corpo, da alimentação e tal, e isso super funcionou. Foi bem legal, cara. Parabéns, parabéns pela meta, né, trilhada ali, cumprida com sucesso. O João vai falar para a gente sobre branding fora do script, como construir marcas fora do script que todo mundo faz. Então, João, boa fala, boa apresentação. Ao final, pessoal, mesmo esquema, perguntas, né? Continuem colaborando aqui no chat. Deixe as perguntas aqui, porque eu vou selecionando ao final para poder bater essa bola com o João. Boa fala, João. Maravilha, vamos lá. Ah, deixa eu compartilhar aqui com o áudio junto também. Peraí, tá me pedindo só um. Agora foi. Aí para todos? Você vai, o som está em caixa alta em tela cheia. Agora Foi sim, lá? tudo certo. Certo. Então, gente, ótimo. Bom, super legal essa fala da Bruna. Até a gente se conheceu junto com o Hiller, a Bruna, o Wendel, o André. A gente se conheceu em Nova York, num evento aí que o Hiller organizou uma comitiva aí nossa. E super obrigado pelo Hiller por fazer esse convite para bater esse papo com vocês, né? Uma plateia tão seleta aí, gente tão legal falando e também ouvindo, assistindo aí. E acho que a fala da Bruna é super legal, tem muito a ver com o que eu quis trazer nesse conteúdo para a gente falar, que é um pouco sobre como construir marcas fora do script, né? Eu quis trazer um tema um pouco diferente, talvez um pouquinho de polêmica, mas ele não é polêmico em si, mas é mais para a gente fazer uma reflexão. Eu acho que a Bruna trouxe isso muito bem sobre essa importância de a gente conseguir escutar, entender a marca, saber qual é a autenticidade dela, porque isso para mim é uma das preocupações que eu acabo tendo nos projetos que a gente se envolve aqui na agência, aqui na Excusê, de conseguir entregar algo que seja efetivamente verdadeiro, genuíno e que faça diferença para a marca, né? Eu acho que esse é um cuidado muito importante, em especial no dia a dia de hoje, que a gente é inundado de gente trazendo fórmulas, de soluções que são postas, tal. E a gente também no dia a dia, às vezes, acaba tendo alguns, né, problemas, não consegue entregar aquele projeto naquela magnitude toda. Tem muitos projetos de brand que a gente vê que, puta, ele poderia estar um pouco melhor, poderia estar mais bem resolvido, né? Que quando a gente vê isso bem resolvido, bem feito, a Bruna trouxe exemplos ali super legais, a gente vê que isso tem um impacto muito legal, muito positivo. E aí minha ideia foi trazer um pouco dessa provocação. Eu vou mostrar dois cases ali da agência, até depois trouxe um outro exemplo que eu acho que ele é legal também, para a gente falar um pouco disso, sobre alguns momentos que a gente conseguiu ter sucesso e outros não tanto, em alguns projetos de comunicação que a gente desenvolveu aqui. Mas para me apresentar para vocês brevemente, me chamo João Paulo Coelho, como já foi apresentado. Me intitulo aí como estrategista de marcas, né? A minha formação é em administração de empresas aqui em Santa Catarina. Depois eu fiz um mestrado em estratégia e inovação e acabei, cara, caindo no mundo da agência de propaganda. Até me intitulo às vezes como publicitário por exercício da profissão, né? Eu sou formado em administração,
mas são 16 anos que eu montei a Exclusive. Eu trabalhei em outras agências também, trabalhei em veículo de comunicação e acabei tendo essa questão da publicidade, da gestão de marca muito presente na minha trajetória profissional. Então, isso é um pouco como eu tenho me intitulado aí e como eu tenho desenvolvido a minha carreira, né, os projetos que eu tenho tocado e a minha empresa em si, que surgiu como Exclusive Propaganda e a gente nos últimos anos foi mudando um pouquinho esse conceito, entendendo que também as agências de propaganda passaram por uma boa reformulação do seu negócio, né? Precisaram passar para que elas fossem um pouco mais abrangentes, fossem mais consultivas e a gente agora se intitula como Marketing Partners. A gente entende que a gente precisa ser um verdadeiro parceiro dos departamentos de marketing, não pensando só em propaganda em si, mas nas diversas responsabilidades que os departamentos de marketing começaram a ter, né? De cuidar de branding, de gerar lead, enfim, né? A gente sabe que o dia a dia hoje de quem gera uma marca ele está muito mais complexo do que antes. Então, brevemente, né, sobre a Exclusive, a gente completou 16 anos, estamos aqui em Floripa, algo que eu acho que hoje em dia está super legal. No início, Floripa, quando a gente montou a agência, né, Floripa ainda não estava muito nessa cena, né, de negócios e também do desenvolvimento de tecnologia, etc. E hoje em dia já está, né? Acho que logo depois da pandemia a cidade se expandiu bastante. A gente tem muita empresa de tecnologia aqui, tem muitas outras empresas também de design, de comunicação, etc., que fazem um trabalho super legal. Então, Floripa está num posicionamento muito bom, que anos atrás não estava, né? Acho que isso também é favorável aí para a gente, tá? E aí falar um pouquinho, bem breve, sobre a Exclusive, né? A gente, nesses 16 anos de estrada aí, a gente acabou atendendo clientes de diferentes tamanhos, portes, diferentes projetos, e acho que o que é super importante foi a gente conseguir algumas premiações legais, né? Para quem não está no eixo Rio-São Paulo, isso é bastante relevante, e acho que o mais importante deles foi o Profissionais do Ano da Rede Globo, que a gente conquistou em 2023, a gente já tinha sido finalista em 22, em 23 a gente conquistou esse prêmio super significativo aí para a gente, né? Tem umas fotos aí do nosso time fazendo uma festa bem importante aí para esse reconhecimento. Bom, aqui são alguns clientes que hoje a gente atende. A gente acaba tendo um segmento um pouco público e um pouco privado, né? Algumas marcas, com certeza vocês conhecem, então tem presença nacional, como Unimed, como Sesc, e outras marcas que até que têm uma presença global, que a gente vem desenvolvendo trabalho. Uma delas eu vou mostrar um case, que é a Agfa, é hoje o maior produtor de filme de raio-x do mundo, e a gente acabou desenvolvendo um case bem importante. Eu quero mostrar até um pouquinho alguns detalhes e esses bastidores do que a gente fez para a marca e como que a gente vem trabalhando. Mas vamos lá. Para mim, o ponto mais importante, né, do que eu queria falar com vocês é sobre o que o brand precisa, né? Como é que a gente faz um brand funcionar bem, né? O que é essencial para ele? E eu falo isso um pouco por conta, né, de projetos que a gente às vezes olha na rua e a gente vê que, pô, faltou alguma coisa, né? Não tá tão redondo. E isso é por N razões, né? A gente sabe que às vezes, cara, por um gosto do cliente, como a própria Bruna falou, né, cara, vai adaptando um pouco aquela ideia principal que a gente tinha e aí a coisa vai mudando um pouco de rumo. Às vezes a gente também, né, um próprio trabalho nosso de buscar muita referência, às vezes a gente pode ficar um pouco refém de referências em si, a gente não consegue enxergar aquela autenticidade daquele cliente, que para mim é algo super importante. Nós mesmo aqui na agência, né, nesse processo nosso de expandir um pouco a nossa atuação, a gente sempre foi muito bom em planejamento de comunicação, né, em cuidar de comunicação e de publicidade, mas há pouco tempo, deve ter alguns anos aí, a gente resolveu estruturar melhor a nossa área de estratégia, trazendo uma pessoa específica para isso, um estrategista de marca, para conduzir essa área, e que ele trouxe junto com ele diversos frameworks de trabalho, para a gente poder estabelecer proposta de valor, propósito, montar a plataforma de marca, etc. E aí a gente começa a cair num dia a dia, né, que é, cara, como é que eu trago todas essas informações, todos esses achados da marca para um time criativo? Né? Como é que ele vai conseguir extrair todas essas informações super legais, pertinentes, relevantes da marca para conseguir desenvolver uma comunicação legal e levar isso para fora? Isso é um desafio, a gente enfrentou muito isso aqui, né? Como que a gente vai pegar aquele traço, aquela linha criativa que a gente teve, sempre teve muito bem e consegue desenvolver, mas como que eu vou agora conseguir trazer dados, trazer informações e trazer um posicionamento melhor ali para dentro? E isso, por mais que às vezes pareça, né, meio óbvio, né, cara, vai facilitar, vai ser mais fácil, às vezes não é, né? Então, esses cuidados são muito importantes para mim, né? O meu maior recado, assim, do que eu entendo, e é uma premissa que a gente usa aqui,
a gente busca ter isso para todos os projetos, é a gente sempre buscar a autenticidade, né? Qual é a verdade daquela marca, né? O que que ela tem, que é único dela, que realmente quando uma pessoa olhar para ela e ela vê toda aquela linha de comunicação, ela vê que aquilo fez sentido, que aquilo é forte, que aquilo tem significado, né? Originalidade, né? Praticamente a mesma coisa, né? Mas a originalidade tem a ver com aquilo que é único, né? Daquela marca e a essência dela. Então, para mim, o branding e os projetos que a gente toca aqui dentro da agência, a gente busca muito olhar para isso, né? Para essa verdade que a marca precisa estar transparecendo, né? Precisa estar levando para quem ela se comunica. E aí eu separei três exemplos aqui, né? Um é um exemplo um pouco mais simples, que é até um exemplo mais de casa, de um trabalho que a gente vem fazendo, e depois outros dois exemplos legais aqui da agência. O primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês dessa pessoa aqui, é minha esposa, tá? A Gabriela é uma médica, dermatologista, e óbvio, né? Caiu para mim para eu desenvolver, João, como é que a gente vai cuidar da imagem da Gabi, né? Como a gente chama ela. E a gente tinha alguns desafios, né? Essa área médica tem um certo padrão de comunicação, as pessoas usam muito um, um estereótipo em si, né? De como se comunicar, né? O médico tem algumas prerrogativas em si. Mas a gente buscou olhar muito para ela, para ver os diferenciais dela, né? O que que ela tinha de diferente, de impactante. E tem um ponto super importante dela, que ela é super comunicativa, ela é uma pessoa que sabe falar muito bem, gesticula muito bem, sabe organizar, né, as informações, né? Então ela está todo dia atendendo pacientes, tá? Então isso é uma característica muito forte dela. E às vezes nem todo médico tem, né? Tem muito médico que é muito bom tecnicamente, mas nesse trato, na comunicação não é tão bom. A Gabriela traz um estilo muito próprio, né? Então, desde o jeito de se vestir, né? Da forma como ela faz as coisas dela, tal, isso é algo muito característico, as pacientes destacam muito nela. E um ponto muito importante é a forma como ela cria conexões com os pacientes. Então, né, eu já observei, a gente, né, quem está próximo dela sabe, que ela acaba na consulta conversando sobre filhos, sobre moda, sobre viagens, sobre outras coisas. Então, a gente está falando de um profissional liberal e que ele acaba entregando alguns outros elementos, né, no exercício da profissão dele que são super valorizados. E aí, quando a gente foi desenvolver um pouco assim desse branding dela, esse vídeo que eu vou mostrar, né, eu escolhi esse vídeo especial porque ele foi muito marcante, ele determinou uma certa virada de chave do que a gente fez da comunicação dela. E quando eu falo em criar coisas fora do script, é porque, com certeza, esse vídeo não era o vídeo esperado para um médico, né? O que que a gente fez? A gente resolveu criar uma série de vídeos aqui em que ela recebe na sala de casa amigos, outros pacientes, arquiteto que está cuidando do projeto dela, para um bate-papo. E isso traz, né, todos esses elementos dela que são super verdadeiros, né? Mostra o quanto ela é comunicativa, mostra o estilo dela, falam de outros assuntos que não só a dermatologia. Vou dar um play breve aqui para vocês entenderem um pouco desse contexto. Oi, oi, oi. Depois, Opa, deixa eu voltar. Vamos lá. oi, oi, oi. Depois de muitos pedidos, aqui estamos e eu vou começar agora com uma série muito legal que vai se chamar Entre Amigas. E a minha primeira convidada não podia ser ninguém mais, ninguém menos que ela, Isabela Piloto, a que entende de pele em segundo lugar depois de mim. Uma dúvida que eu tenho bem grande. Então, pessoal, deixa eu começar com esse exemplo simples, né? A gente está falando de uma profissional liberal, né? Projeto menor, projeto, né, pequeno, né? Um pouco mais conciso, mas em que a gente buscou explorar exatamente a essência desse profissional em si. E isso tem feito uma diferença muito importante, né? A Gabriela agora está num projeto de construção do novo consultório, e com esse estilo que a gente acabou trazendo para ela, né? O consultório ele não vai ter bem uma recepção, vai ser meio que um café. A gente está selecionando livros para colocar na recepção e não mais ser aquela coisa de revista, vão ser alguns livros de poesias, algumas coisas diferentes, assim. Então isso conduziu muito bem, eu quis trazer esse exemplo, que ele é um exemplo relativamente simples, mas que mostra como a gente pode, né, olhar para pequenos trabalhos que a gente vai desenvolver e tentar extrair o máximo que a gente consiga deles, olhando para essa verdade, para essa autenticidade que o projeto tem. Bom, o segundo trabalho que eu queria trazer para vocês, o case, é de uma marca de arroz que a gente atua aqui na agência, se chama Arroz Rampinelli.
Acredito que poucos de vocês conhecem essa marca, é uma marca muito regional aqui. Muito embora, e esse é um desafio legal também, né, ela esteja presente em praticamente todo o Brasil, ela ainda é uma marca que não tá, né, não tem uma atuação nacional necessariamente, né, ela tem alguns focos aí espalhados. E o grande desafio, quando a gente fala de um produto desse, é como que eu vou trabalhar a comunicação de um produto que é uma commodity, né? Então, eu acho que aqui é justamente onde a gente consegue mostrar o verdadeiro valor de um trabalho de marca. Porque se eu pegar o produto por ele só e eu colocar até ele na frente do próprio cliente em si, o arroz pelo arroz, talvez ele não consiga diferenciar. Mas um trabalho bom de marca e bem feito consegue fazer com que esse produto seja diferenciado. Então, eu vou explicar um pouco do que a gente desenvolveu para esse cliente, né? Nosso trabalho com ele começou lá em 2019. E um ponto bem importante é que, primeiro deles, né, o consumo de arroz no Brasil vem decaindo muito, né? As pessoas têm optado por outros tipos de refeição, então o Brasil se abriu para outros tipos de cultura, né, para outras gastronomias, e aquele arroz e feijão que se consumia todo dia não se consome mais. As pessoas estão comendo muito fora de casa, né? E tem pesquisas, tem dados de que o buffet é o maior vilão do arroz, né? As pessoas estão no buffet, elas não querem pegar arroz, elas pegam qualquer outra coisa, mas o arroz não se pega tanto também. Então, o consumo de arroz vem decaindo muito. Ah, e um ponto que é super importante é que começou a surgir, até por essa abertura de outras culturas, começaram a surgir outras variações de arroz. E aí a Rampinelli, na época ela trabalhava também com feijão, com outros cereais, ela resolveu definir, lá em 2019, a gente participou desse trabalho junto com eles, que eles iriam se focar apenas em arroz e nas principais variedades de arroz. E aí tem um ponto que ele é muito importante quando a gente olha, né, para categorias de produto, quando são categorias de produto muito novas, e por exemplo, né, se eu olho para um supermercado que tenha lá 50 checkouts, né, 50 talvez acho que nem exista, né, mas 20 checkouts, por exemplo, esse é um supermercado grande. Lá eu consigo ter umas 3, 4, 5 marcas de arroz. Falando de arroz branco, arroz parbolizado, etc, né? Mas quando eu olho para outras categorias de arroz, que são categorias que estão crescendo bastante, como arroz carnaroli, arroz arbóreo, etc., eu já tenho muito menos espaço de gôndola, né? Então, um trabalho estratégico da Rampinelli, olhando para esse mercado, sabendo que esses outros produtos começariam a ser demandados pelo mercado, foi, bom, vamos apostar nas outras categorias de arroz também. E aí foi uma certa corrida que a gente precisou desenvolver com eles, que é quem chegar antes consegue ocupar esse espaço da gôndola, né? Então, se a gente pega uma grande rede de supermercado, vai ter lá 2, 3, talvez, marcas de um arroz premium, né? De um arroz um pouco mais diferente. E quando a gente olha para um autosserviço, para uma unidade menor, uma unidade de bairro, a gente tem muito menos. Então, isso foi um trabalho que a gente foi desenvolvendo com eles, e em cima disso surgiu um conceito de marca que é o melhor do arroz, né? A Rampinelli veio nessa filosofia de desenvolver e trabalhar com todos os melhores produtos possíveis de se fazer com o arroz e com o beneficiamento dele. Então, esse foi um conceito de marca que a gente criou lá em 2019 e a gente veio sustentando ele e trazendo ele para diferentes momentos do dia a dia. Naquela ocasião, né, que eu falei para vocês, né, a gente começou a desenvolver embalagens para essa nova linha de produtos, então foi um trabalho muito importante nosso de começar a melhorar a comunicação deles, né? Então, esse foi um dos primeiras embalagens, primeiros produtos que a gente começou a trabalhar. Logo em seguida, eles lançaram biscoito de arroz. A gente também cuidou tanto de pesquisa, desenvolvimento de embalagem, campanhas de lançamento, né, para trazer o biscoito de arroz. Na época, eu acho que só a Camil tinha esse produto, e aí a gente começou a atuar com eles, né, para trazer a marca de uma forma mais forte e mais presente. E aí a gente chegou num momento bem importante que, por mais que a gente estivesse fazendo todos esses esforços, a Rampinelli, né, pelo tamanho dela da marca, ela não conseguia entrar muito bem em alguns mercados, ela ainda não era muito bem vista. E a gente viu que era necessário a gente trabalhar um pouco mais a marca e tentar trazer um padrão um pouco mais premium para ela. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu acho que ele repete de novo. Não é o comportamento esperado para essa categoria de produto. E aí é que eu acho que está essa originalidade, essa autenticidade, né? A gente consegue impactar muito mais enfim, o consumidor, uma cadeia acostumada a consumir aquele produto, né, em B2B, quando a gente traz algo diferente, algo provocativo. Então, essa aqui foi uma série que a gente criou. Vou dar um play aqui para vocês. É esse, depois um outro vídeo que eu vou passar em seguida. Vamos lá.
esse foi um dos filmes que a gente fez. A gente fez uma série, acho que eram 8 filmes mais ou menos, cada um explorando um tipo diferente de produto. E sempre numa pegada dessa, assim, bem food porn, né? Com trilha sonora diferente, bem marcante. Deixa eu dar um play nesse aqui também para vocês assistirem. Vamos lá. E aí, pessoal, essa série de vídeos que a gente criou, ela facilitou, ajudou bastante a Rapinelli a começar a ser vista de um jeito diferente. Então, tinha alguns lugares que a gente não conseguia entrar, em algumas redes importantes, em alguns mercados que a gente precisava entrar, e isso deu uma posicionada na Rapinelli de um jeito que a gente precisava. A gente vem vivendo agora com eles um outro trabalho que é super importante, em especial para uma marca, né, que ela atua nacionalmente, mas sem ser uma marca nacional. A gente não tem grandes investimentos em mídia, mas a gente precisa estar muito bem representado no ponto de venda, que é onde a gente tem a principal decisão dos consumidores. Então, a gente está num trabalho muito legal de embalagem sendo desenvolvido agora com eles, né? Essa é a linha que a gente chama da linha gourmet, que a gente está reformulando essas embalagens, essas já estão na rua. Aqui é uma nova categoria de produtos que a gente está trazendo agora também, com um visual um pouco mais jovem, mais moderno, também cuidando muito, né, sobre essa questão, cara, o melhor do arroz ele tem que ter a melhor comunicação possível, e a gente está conseguindo trazer isso de um jeito um pouco diferente, né, para uma categoria de produtos que às vezes não explora tanto isso, né? Acho que esse aqui é um impacto bem importante que a gente está tendo. E aquele biscoito de arroz que a gente tinha lançado lá, né, no começo do nosso relacionamento com o cliente, acabou de passar por uma outra reformulação, até para seguir um padrão estético da marca em si. Essas são as novas embalagens que a gente está atuando com eles. E aí o ponto que eu vejo que é super importante, né, dessa consistência de marca, desse trabalho, a gente está sempre buscando entender qual que é a importância da marca, a verdade dela, como que ela está presente no dia a dia, né, e quais são as oportunidades que ela tem, né? Essa questão da Rampinelli de ter atuação nacional, mas não tão nacional assim, faz com que a gente precise apostar em projetos como de embalagens muito forte, materiais de ponto de venda. Esse material que estou passando aqui para vocês são conteúdos digitais que a gente vem trabalhando muito fortemente, criando conteúdo próprio, né, não usando banco de imagem, né, e tendo um conteúdo bem autêntico e bem original. A gente vem atuando bastante com influenciadores que têm ajudado muito na marca, né, nessa presença da marca, no alcance que ela está conseguindo ter, e sempre buscando explorar bem os produtos, mostrar diferentes ocasiões de consumo, né, entendendo um pouco sobre essa mudança do comportamento de consumo de arroz que a gente tem. E aí tem um ponto bem importante, né? Essa marca aqui que se chama Seu Arroz faz parte da Rampinelli. A Rampinelli tinha uma outra linha de combate que se chamava Caxangá. Cara, era um nome terrível aí, né? Caxangá, que eles criaram anos atrás, mas que ele tinha o seu certo mercado e tal. E aí pediram para que a gente aqui na agência criasse um nome totalmente novo e foi super legal, porque a gente fez um trabalho aqui, né, de naming, de pesquisa da possibilidade de registro dele e tal. E essa daqui é uma marca que a gente está apostando muito bem nela. Ela começou a ser vendida no ano passado e está indo super bem. Ela é uma marca até que eu olho para ela, parece que eu já conhecia essa marca, né? Ela tá uma marca super simpática. E ela que era para ser uma marca de combate, né? Ocupar o lugar lá do tal do Caxangá, ela está ganhando um certo protagonismo aí. A gente está com alguns projetos um pouco maiores para essa marca em si, tá? E aqui, enfim, essa é a linha de comunicação que a gente tem deles. E aí o que eu gostaria de mostrar para vocês é um pouco do que era o nosso ponto de partida quando a gente começou a trabalhar com a Rampinelli, né? Esse era um padrão de comunicação que existia e como que a gente conseguiu trazer. Então, aqui tem bastante desafio nosso de entender como que eu vou trabalhar um produto que é uma commodity, né? E a resposta, cara, precisa trabalhar a marca, né? Se o produto, as pessoas não conseguem diferenciá-lo, preciso estar trabalhando constantemente marca. E para a gente foi muito importante esse envolvimento estratégico com eles, para entender que o que a marca estava olhando, né, e mirando seus esforços para os próximos anos
era para apostar nos melhores produtos que pudessem ser feitos de arroz, e aí esse conceito melhor do arroz encaixou super bem e tem funcionado muito bem para a gente posicionar essa marca. Ponto positivo para a gente, né? A gente conseguiu ver que a marca cresceu bastante, ela é muito bem vista dentro do seu segmento em si, e enfim, tem uma história de bastante sucesso aí. Ah, Outro case que eu quis trazer para vocês é sobre essa marca. Acredito que boa parte de vocês tem alguma lembrança dela, da Agfa. A Agfa, só para contextualizar um pouco, tá? Ela é uma marca da Bélgica. Ela surgiu lá junto com os primeiros equipamentos de raio-x. São os maiores produtores de filme de raio-x do mundo. Acabaram ficando muito conhecidos lá pelos anos 80, quando eles produziam filmes para raio-x, filmes fotográficos, né? Junto com Kodak, com Fuji e tal, né? A Agfa também tinha o seu filme. E o grande desafio deles é que filme de raio-x tem cada vez sido menos consumido no mundo, tem mercados que nem usam mais, já se usam equipamentos de radiografia digital. E aqui foi legal que a gente começou a trabalhar com a Agfa aqui na América Latina, esse era o nosso projeto com eles, e a gente foi desenvolvendo trabalhos para a Agfa que começaram a ter uma repercussão para a Agfa global. Esse era o padrão de comunicação que existia, e aqui a gente está falando de uma empresa europeia, que tem um padrão de comunicação muito diferente do nosso aqui latino, e uma empresa de saúde, que também tem um padrão um pouco mais frio, né? E a gente precisava trazer algo diferente para essa comunicação deles, porque isso aqui não emplaca, né? Aqui a gente olha, a gente não tem isso aqui, né? Para a gente aqui, ele é muito frio, né? Ele comunica de um jeito muito ruim, muito embora seja um padrão que a categoria esteja acostumada a trabalhar, né? Por isso que eu falo esse fora do script para a gente olhar um pouco, né? Tudo bem que a categoria trabalha dessa forma, mas será que eu não posso impactar de um jeito diferente? E aí, vou explicar um pouquinho do que a gente foi desenvolvendo com eles, né? A Agfa, ela é especialista em raio-x. E quando eu olho para a radiologia em si, esses aqui são praticamente os principais exames que existem dentro da radiologia. Mas a Agfa, ela só atuava com, e só atua com raio-x. E aqui tinha um certo problema, né? Porque as pessoas olhavam para a Agfa e diziam, cara, mas vocês só fazem raio-x, vocês não fazem, não trabalham com os outros produtos também. Então tinha um problema de posicionamento, e tinha até um problema interno do time que ele se via não como um especialista naquilo, mas como alguém um pouco mais limitado, que só conhecia de raio-x. E aí o nosso trabalho de comunicação foi justamente como que a gente pode reverter isso e explorar isso de um jeito um pouco diferente. E aí uma das formas, né, eu estou mostrando filmes que são as peças que eu acho elas mais bonitas em si, e uma das formas que a gente encontrou de trazer essa diferenciação, de falar que a Agfa ela já estava presente lá desde os primeiros equipamentos de raio-x e de que isso é a expertise dela, foi através de um conceito novo, que eu vou apresentar aqui no final, e esse foi um dos filmes que fez parte de uma campanha que a gente começou a utilizar com a Agfa. A gente vinha tocando uma campanha digital que estava indo super bem, mas ela chegou no teto. E foi ali que a gente viu que a gente precisava mudar a comunicação, precisava deixar ela mais quente, precisava envolver um pouco melhor os nossos consumidores. E a gente produziu esse filme aqui, que era algo que a indústria, essa indústria médica, né, de healthcare, essa área da saúde, nunca tinha trabalhado com um filme desse, né, e eu nunca vi nada parecido também sendo feito. Aqui a gente lançou para a Agfa esse conceito que a gente chama de Radiography Experts, né? E esse filme ele foi super legal porque ele conta, né, e faz essa analogia da Agfa com alguém que é especialista e com quem sempre viu, né, o Max, né, com X, e quem a vida inteira dele veio vendo o X em si e veio construindo isso. Pô, foi um filme super legal, foi até um filme que foi finalista no Profissionais do Ano em 2022, e a gente trouxe para a Agfa esse conceito. Inicialmente, a gente começou a usá-lo só como um conceito comercial, né, não como um conceito de marca,
especialmente aqui na América Latina. Aqui já são alguns materiais que a gente começou a trazer uma comunicação um pouco diferente, né? Um pouco melhor do que aquela que eu mostrei para vocês que existia, né? Mas ainda longe de o que a gente entendia como sendo uma comunicação ideal, mas que já estava funcionando e trazendo algo a mais para essa marca, deixando ela um pouco mais tropicalizada, né? Mais regionalizada aqui, porque a gente precisava na América Latina. E aí, chegou um determinado momento em que o pessoal da Agfa, lá da Bélgica, olhando esse movimento que a gente estava fazendo aqui, nos chamou para a gente ir lá apresentar o que que a gente estava desenvolvendo para a marca aqui na América Latina. E ali, a partir daquele momento, que foi em 2023, a gente começou a atuar com a Agfa globalmente. E aquele conceito Radiography Experts, eles entenderam que aquilo era muito forte, muito poderoso, e ele acabou virando só uma tagline que está aqui embaixo, que é o X-Ray Experts, né? Ele foi um pouco modificado, porque o radiography, ele não é um termo tão usado, né, na língua americana. O X-ray ele é mais usado, né, para falar de raio-x. E aí esse aqui foi um padrão de comunicação que a gente começou a trazer, muito mais humano, muito mais quente, muito mais vivo, né, se a gente comparar com o que a Agfa vinha trabalhando, tá? Essa era uma das comunicações, aqui é outra linha de comunicação também. E aí a gente acabou chegando no momento, né, em que essa era a identidade da Agfa. Eles entenderam que eles precisavam mudar a identidade deles, até porque essa Agfa aqui, ela representa também a área de impressoras gráficas, né? Então ela serve tanto para radiografia quanto para a área de impressão gráfica. Eles viram que era o momento de a gente mexer nessa marca. A gente atuou junto com uma agência de branding lá da Bélgica, que se chama Brandon, nessa reformulação. E o ponto que para a gente foi o mais importante, muito embora eu não seja tão fã dessa marca, né, acho que ela tem algumas particularidades, foi a importância de a gente ter conseguido criar esse enredo para a marca e o como isso transpareceu nessa marca nova da Agfa, que é o Agfa Radiology, e o G ali, né, tem esse X, né, que ele está ali subjetivamente com aquela marcação. E o mais importante ainda para a gente é que o que a gente tinha criado como conceito virou a tagline global da marca, da Agfa, que é o Empowering X-Ray Experts. Então isso para a gente nos dá um orgulho muito grande, né, ter conseguido participar de um projeto que inicialmente era para cá, para a América Latina. A gente conseguiu aqui identificar uma essência legal da marca, e isso começou a ser muito bem entendido, muito bem visto pela Agfa e pelo próprio mercado, e hoje faz parte da comunicação da empresa em si como um todo. Vou tocar esse último vídeo aqui, até porque foi um vídeo feito aqui em Floripa, usado globalmente para lançar essa marca nova da Agfa. Então, pessoal, essa foi a entrega aí, super importante para a gente, né, no nível global, né, eu quis trazer um case específico da minha esposa, né, que a gente está falando de um profissional liberal, um case de uma indústria relativamente nacional, né, mas regional daqui, que está aí despontando no mercado, e um outro case que serviu aí como uma referência global. E para mim o grande recado que eu queria trazer aqui para vocês é desse cuidado importante que a gente precisa ter no brand para que a gente tenha autenticidade, originalidade, a gente busque a essência da marca. Para mim é isso que faz diferença, né? Sei que às vezes não é em todo projeto que a gente consegue emplacar toda a ideia que a gente queria, às vezes nem toda a ideia surge, mas a gente precisa buscar isso, né? Quando a gente consegue ter isso, ter essa presença nos projetos de branding, eles fazem a diferença. Então esse é o meu recado, né? Eu não queria me estender muito aqui no tempo a mais com vocês. Deixo aqui o contato, meu contato direto, o meu e-mail, o Instagram da agência. O meu pessoal, o Rafael já falou, é @João Paulo. E é isso, pessoal. Fico aqui para a gente ainda tirar algumas dúvidas sem extrapolar mais o tempo que a gente tem aí.
João, que fala incrível. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu achei o case, Legal. esse case incrível, que vídeo bacana. Eu fiquei pensando muito na como que a área médica de radiologia está muito machucada aqui, né, hoje em dia, porque eu estava escutando isso de uma médica radiologista, porque com a IA, com a tecnologia, já se fala, né, uma queda dos médicos radiologistas. Então, esse seu vídeo trouxe muito esse lugar do cuidado, do afeto, né, da humanização. Me lembrou, em alguma medida, essa campanha do ChatGPT, né, que todos esperavam que fosse usar ChatGPT, e era uma campanha toda voltada para a humanidade, para o toque, né, para o afago, para a troca gentil entre pessoas, né? Então acho que é um reforço também de como a nossa capacidade, né, de ser humano, né, de ser próximo, é um ativo importante para a construção de marcas hoje, né? Exato, cara. E esse cuidado, né? Realmente, a radiologia, eu acho que é uma das áreas que tem mais se preocupado com esse impacto da IA. Ele é positivo, né? Porque em muitos casos, né, você consegue melhorar muito a tecnologia, né? Então, por exemplo, dentro da Agfa a gente tem, né, exames que, a hora que você bate lá um raio-x do peito, por exemplo, do pulmão, a inteligência artificial ela consegue comparar com exames já feitos no mundo inteiro e já te dá uma possibilidade diagnóstica, né? Então isso é muito positivo, né? Mas tem essa preocupação, né, da atuação das pessoas, tal, né? Projeto da AIFA para 2030 é ter uma cabine que você entra lá, você bateu o raio-x e resolveu, né? Projeto, tá? Em execução já, assim, né? E esses são os desafios, né? A marca não quer deixar de ser humana, a marca tem esse desafio. Eu acho que esse trabalho de a gente cuidar da regionalização de marcas é algo, cara, muito importante, né? E quem está aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem características muito diferentes, né? Que eu acho também um outro destaque, esse glamour, né? E essa criatividade brasileira, da propaganda brasileira, a gente aqui dentro talvez a gente não cita tanto, mas quando a gente se envolve em projetos assim, a gente vê o quanto ele é importante, cara, e quanto as pessoas valorizam isso também. E aí, pô, a gente se sente super bem, cara, né? De dizer, pô, sou brasileiro, construir isso aqui tem a ver com o nosso jeitão de fazer as coisas, nossos projetos, né? Isso é muito legal, cara. Tá? Boa, boa. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Vocês foram remunerados pela tagline Virar Global? Fomos, cara, graças a Deus, cara. Não globalmente, assim como a gente gostaria, cara, mas Sim. a gente teve uma remuneração, sim, por conta desse projeto, né? Porque inicialmente, acho que isso também é uma coisa muito importante, cara. O trato nosso com uma empresa europeia, cara, ele é bem diferente do que com empresas brasileiras. Então, primeiro, porque é tudo muito certo, né? O contrato fala disso, você tem que entregar isso. O prazo, cara, o prazo é o prazo, cara, né? A gente faz as coisas lá com uma antecedência muito grande e eles são muito corretos nessas coisas assim, né? Então, como eles sabiam que o escopo nosso inicial era para cá, depois que ele, né, ganhou uma projeção global, a gente teve isso sim, cara, tá? Mas às vezes é difícil, né? Conseguir cobrar por isso, né? O cliente teve uma ideiazinha e o cliente daqui a pouco começa a usar ela, pô, para tudo. Isso é um desafio, eu sei como é, né? Sim, isso daí realmente um ponto sensível, um ponto sensível. É, Já aconteceu de uma marca que eu criei também e aí era a gente fica feliz, né? Eu acho que é isso. A gente está ali no espectro criativo para colocar as nossas ideias para o mundo, né? Mas obviamente a precificação dessas ideias, quando ela acontece, né, você coloca num projeto, você não sabe até onde ela vai alcançar, né? Então é, faz parte. Tem uma pergunta aqui do Diogo que ele tem repetido que eu acho ótima, que é como é o legal. processo comercial e captação da Exclusive e como vocês definem ali o cliente ideal. Legal, legal, Diogo. Conhece o Eric aqui, nosso diretor de criação? Maravilha, cara. Eric é um parceiraço aí. Bom, a gente, né, o nosso processo comercial, né, a gente, por ser agência em si, a gente busca ter um grupo específico de clientes. Então, a gente tem tentado se focar nesses perfis de clientes para a gente bater na porta. Cara, prospecção é um negócio bem difícil, né? Eu, por carregar esse negócio de agência, as agências ficaram muito mal vistas, né, cara, nos últimos tempos. Então, falo um pouco pela nossa região aqui. Às vezes, cara, é difícil, né? Você bater lá na porta e falar, cara, pô, eu sou de uma agência e tal. Cara, às vezes os caras não querem te receber. É um negócio difícil. Mas eu tenho um mantra aqui que é o seguinte, cara, quem contrata uma agência de propaganda, estando nos segmentos que a gente atua, precisa saber que a gente existe.
Porque, cara, eventualmente vai surgir uma concorrência, vai surgir uma mudança, né, dentro da empresa, tal, de estrutura, de fornecedores, e aí eles te chamam. Acho que a gente precisa cuidar muito disso, né? Tentar ser conhecido e, cara, sem vergonha, ir lá, bater na porta, pedir para tomar um café, mandar um material. A gente está buscando fazer todo mês criar um material diferente para mandar para esses próximos que a gente está conversando, né? Então, cara, pô, aconteceu tal coisa. Pô, a gente fez um material agora bem legal falando sobre o planejamento para 2026. E aí, tua marca já está se mexendo? Né? Eu Fizemos as vi, vocês postaram nos provocações. stories, né? A gente postou algo parecido, assim. No Então, cara, Instagram, isso. tem que buscar isso, né? E a gente tem buscado um pouco mais para as áreas que a gente tem certa afinidade, né? Então, a indústria de alimentos, pô, a gente tem esse case da Rampinelli, que ele, pô, é muito legal, as pessoas se identificam muito com o que a gente desenvolveu ali, a gente tem que tentar ter um pouco disso, né? Então, é um desafio, cara. A prospecção, ela é bem difícil. Eu estou responsável por isso aqui na agência, e foi um ano em que a gente fez muita reunião, muita conversa, ah, viramos algumas coisas importantes, mas eu acho que pro volume de coisas que a gente fez, cara, até é algo que a gente está repensando um pouco a forma que a gente está fazendo. Mas para mim esse mantra ele é fundamental, cara, que quem contrata uma agência de propaganda estando dentro do que a gente faz tem que saber que eu existo, cara, né? Não tem. E você, hoje, com essa, né, você falou sobre com contrato uma agência, você tem sentido uma dificuldade, uma pergunta minha, assim, você tem sentido uma dificuldade de se conectar com profissionais da área, no sentido de trocar figurinha, de ter colegas para trocas, porque eu sinto que existe também uma dificuldade na nossa área de branding, ó, dos colegas se conectarem, se acharem. Eu acho que tem profissões que são muito coladas, muito unidas, né, que trocam muito bem. Eu sinto que branding tem uma certa barreira, não sei se é um receio de método, de descobrir o método. Sabe, tem uma coisa meio estranha, ninguém fala preço. Como que você vê isso, João? Eu acho que Ah, existe um só um pouco. adendo, perdão, só um adendo. Somado a isso, não estarmos no eixo Rio-São Paulo. Eu sou do Rio, mas hoje eu moro em Salvador há quase 5 anos. E eu já senti, e aqui um papo terapêutico, como sugeriram aí no terapia da marca, eu sinto que hoje já me leem como soteropolitano, assim, eu não sou mais um forasteiro. Então, a partir do momento que me leem como alguém que mora na Bahia, o meu preço, o meu valor não está mais conectado ao eixo Rio-São Paulo. E eu acho que isso se torna uma barreira, pelo menos eu sinto isso. E aí, também soma essa dificuldade de se conectar com profissionais, né? Porque às vezes tem essa coisa do não querer trocar tanta fichinha, não querer trocar tanta ideia. Isso bate em você? Cara, compartilho disso sim. Eu acho que existe um pouco dessa dificuldade, né? Até o meu contato com o Healer, cara, surgiu um pouco por isso, sabe? Por uma necessidade, assim, que eu tava vendo de, cara, pô, preciso me conectar com outras pessoas, cara, de outros lugares, a gente precisa beber de outras fontes, a gente precisa oxigenar um pouco o nosso ecossistema aqui da agência, né? E meu contato com o Healer surgiu nisso, né? Até a gente daí fez essa viagem para Nova York, cara, que foi super legal, né? Um momento bem diferente em si. E eu sinto um pouco disso sim, né? Às vezes acho que pode ser um pouco pelo meu mercado, que é um mercado um pouco menor, né? Por mais que tenha uma cena aqui acontecendo e tal, mas é um mercado mais restrito em si. Mas é um cuidado importante que a gente tem que ter, né, cara? Em especial até quando a gente é empreendedor e dono do nosso negócio, cara, às vezes a gente fica muito fechado ali dentro, né? A gente tem que cuidar para não estar ali dentro, para tentar estar tendo trocas, cara, estar consumindo coisas diferentes, né? Tá incentivando o teu time aqui a conversar sobre outras coisas, a buscar referências, né? Tem esses desafios assim, cara. Eu concordo, né? A gente não tem talvez uma conexão, uma rede mais ampla, algo assim que nos deixe mais próximos em si, né? Até fica uma provocação aí para o Healer criar a comunidade dele aí que ele já vem desenvolvendo, né? Para E poder ter essa Grow, né, troca que maior. ele lançou agora essa Exato. comunidade, e aí fica o convite para o pessoal acessar. E a gente também, eu acho que se trocar mais, né? Eu acho que a Também. rede social ela é uma ferramenta importante para nós, para além de publicizar o trabalho, porque eu acho que tem hora que eu sinto isso, assim, que a rede social virou um espaço só de publicização de trabalhos, de um portfólio, mas de ter trocas genuínas mesmo, né? Eu gosto muito de seguir os colegas que me seguem, né? De entender como é que eles estão trabalhando, de conversar quais são os pontos de partida, quais são os estudos. E aí eu quero pegar esse gancho para te perguntar também qual é o livro de branding que você sugere, né? O que tem te tocado, né? Já te interessado ou que é um livro fundamental para você. E também o romance, se você gosta, né? Que você deixa como aí sugestão para o time. Legal. Cara, eu sou fã do Brand Gap, The Brand Gap do Barnum Mayer, acho que assim, é um livraço assim também.
Outro livro que eu estava lembrando aqui, até vi ontem, estava aqui na agência, é o Marca, da Naomi Klein, cara, também um livro super legal, né? São livros que eu gosto, acho legais, assim, referências. O Marca é um livro mais, né, mais solto, assim, né? Mas o The Brand Gap acho que é legal, né? Fala um pouco dessa reflexão, até do que a gente estava falando, né, cara, de como achar esse lugar das marcas em si e tal, né? Eu não sou tanto do romance, cara, eu sou mais das biografias, cara. Curto muito biografia. Final do ano passado, a gente deu de presente para os nossos clientes um livro aqui na agência. Né? Na época a gente escolheu o livro não é tão novo, mas eu acho um livro super legal, que é o livro do Phil Knight, que fala a história da Nike, um livro, pô, muito Sim, legal, né? a Bem, marca bem da vitória. consistente. Ganhei de aniversário ali do meu pai, também o livro não é tão novo, mas é um livro legal e gostoso para quem é da publicidade, que é um livro do Washington Oliveto, que fala, o título do livro é Direto de Washington, e fala Sim. dos cases dele de propaganda, muita coisa antiga e tal, mas legal para o cara reviver um pouco, né, e lembrar um pouco né, como que a gente chegou aqui e tal. Acho que isso é legal, cara. São algumas referências que eu tenho aí que eu acho bem importantes. Lembrei do Confissões de um Publicitário, né? Que também é outro que ajuda a Clássico gente a do David acessar o Ogilvy, clássico. cara, clássico, Exato. clássico. É, muito bom também. João, obrigado pela sua fala. Acho que foi muito enriquecedor entender, né, esse olhar fora do script, né, o que você propõe como um olhar fora do script. Me chama a atenção mesmo. Acho que tem mais uma vez, um golaço da criatividade brasileira, né? Eu acho que isso é um Sim, reconhecimento importante, né, de como que nós, profissionais brasileiros, latino-americanos, como que a gente realmente movimenta e mobiliza, né, marcas, negócios, criatividade para o mundo todo. Eu acho que parabéns, né, por essa tagline ter se tornado global. Eu acho que é esse presente que a gente recebe também como reconhecimento. Obrigado pela fala. Continuamos aqui. Vou só fazer Quer deixar alguma mensagem final? Fica à vontade. deixa um abraço para todos vocês. Obrigado aí, Fael, por estar conduzindo, né? E aproveitem, está super legal. Consegui acompanhar bastante coisa aí ontem e hoje também essa fala da Bruna. E vamos lá, né? Estou disponível para criar essa comunidade e contribuir com enfim, quem tiver ideia, quem quiser trocar ideia, estou à disposição de vocês aí, gente. Boa. Obrigadão, João Paulo. Sigam o João Paulo no Instagram dele, Abraço, que não tem muita gente. muita dificuldade de encontrar, né? @João Paulo. Não tem uma dificuldade. E conheçam também a Exclusiva, né? A agência dele tem uns materiais bacanas do feed que eu já futuquei. Então, conheçam o trabalho. Hoje à tarde a gente tem, né, alguns encontros aqui, né? Temos a Hayley Allen, né, pensando um pouco sobre growth, mais uma palestra em inglês, né, para a gente acessar às 16 horas. Temos também o convidado Gabriel Lopes, né, falando sobre navegando a era da complexidade, trazendo um pouco sobre a perspectiva do design, e o Renan Silvestre, que é o nosso parceiro, né, que te dá todo o suporte aqui do Branding Summit 2025. Ele vai falar sobre como medir resultados em branding. Ele que é fundador da Metrics. Então, às 17h20 do dia de hoje, voltaremos com o Healer, né? Eu fiquei só com a função da manhã aqui, né, de trazer para vocês essa perspectiva, esse mestre de cerimônias pela manhã. Espero que vocês tenham gostado e aprovado o meu trabalho. Coloquem vários corações aqui como reações na tela para que eu sinta todo esse amor de vocês nesse momento. Olha quanto coraçãozinho, coisa mais linda. Muito obrigado. Eu recebi a mensagem no meu celular que foi a mais importante para mim dessa manhã, não vou negar para vocês, que foi um amigo, né, o Lucão, que é um amigo que viu ali os meus stories que eu compartilhei que vocês fizeram, falando, Fael, como seu cabelo está lindo. Isso é o que importa, né? Para mim hoje é mostrar que meu cabelo está bonito. Então, obrigado pelos elogios também. Pessoal, à tarde, 16 horas, bom almoço para vocês. Depois também dessa provocação aí do João, né, mostrando esse vídeo tentador de comida, me deu muita fome. Então, daqui a pouco a gente vai almoçar. Tem aí 4 às 16 horas a continuação do nosso dia no Branding Summit 2025. Não deixe de conhecer o trabalho do nosso mestre maior aqui, Marcos Hiller, no Instagram Marcos Hiller, o site, né, da Hiller Consulting, né, com a consultoria dele. Conheça o meu trabalho também, da Bruna Rocha também, e o do João pela Excusê. Beijo para vocês. Boa manhã, bom finalzinho. Eu vou ficar aqui mais um pouco. O Hila sempre propõe essa ideia de ficar mais um pouco na sala, né? Depois que fecha o trabalho. Vamos ver se alguém tá. O que estão contando aqui no chat? Vários beijos e beijos. Muito aprovado como mestre de cerimônia.
os arrobas aqui, né, da Excusez, ele colocou, e arroba João Paulo, não tem como errar. Tem aqui, né, o link do Anselmo para os artigos do Hiller, muito bem. É isso. Elogios, elogios, todo mundo gostando das falas todas, né? O case da Agfa que o João trouxe, muito bom. Inclusive aquele case dele, da esposa da Gabriela, do Entre Amigas, fiquei com vontade de sentar no sofá e conversar com ela para falar sobre pele. Muito bacana trazer essa perspectiva. Marca pessoal, né, gente? Marca pessoal é sempre um desafio. Eu amo fazer projeto de marca pessoal. Ouso dizer que gosto mais de trabalhar com pessoal do que corporativo. Eu me divirto. É muito legal decodificar os elementos de marca pessoal para um projeto de branding, né? Então, eu sou apaixonado por construção de marca pessoal. É diferente, assim, né? Eu costumo dizer que é esse trabalho do desejo, né? O desejo de uma marca pessoal, ele é muito mais latente, muito mais dinâmico do que uma corporativa. Então, as mudanças são muito mais rápidas e aí você tem que estar sempre atualizando ali e entendendo qual caminho seguir. É isso, gente. 11h15. Beijão para vocês. Em pé. E tem que estar com a terapia em dia. Inclusive, eu só atendo pessoas em marca pessoal que fazem terapia, tá? É um dos meus princípios em marca pessoal. Eu só atendo pessoas que estão em processo terapêutico, porque é muito comum, é uma linha muito tênue entre projeto de marca pessoal e terapia. E foro íntimo, né? Eu costumo dizer que a marca pessoal ela é, né, um trabalho que atua, né, nessa projeção de imagem. Para que a gente consiga projetar uma imagem confortável e coesa, eu tenho que me entender, eu tenho que mergulhar na minha profundeza, eu tenho que entender das minhas questões, né? A gente mexe com questões quando faz trabalho de marca pessoal, pelo menos no meu método é assim, né? Então são perguntas, são entrevistas muito capciosas. É, a Michelle perguntou coisa de marca pessoal. Já vai ver agora uma segunda palestra aqui. Rafael, o que você considera mais desafiador nessa área de marca pessoal? Inclusive, ano que vem, Hiller, fica essa proposta. Eu falo sobre personal branding no próximo Branding Summit. O que é mais desafiador? Enquanto estrategista, o mais desafiador é, com toda certeza, atender pessoas que têm consciência da sua profundeza e, ao mesmo tempo, têm elementos para entregar. Por que eu digo isso? Ter consciência da sua profundeza é você saber, né, bem dos seus elementos, se conhecer bem, entender bem sobre as suas necessidades, sobre como você atua, quais são seus diferenciais, né? Então, é saber conhecer bem as suas profundezas e saber e entender também sobre o processo acadêmico do seu trabalho. Então, por exemplo, eu já recebi uma pessoa uma vez me procurando que ela queria fazer um trabalho de marca pessoal e se posicionar como alguém que é referência na área dela. Só que a gata tinha acabado de graduar. Eu falei, meu amor, você acabou de graduar, você é referência em quê? Você não é referência em nada. Você fez uma graduação agora, vai estudar, minha filha. Vai fazer a pós-graduação, vai fazer um curso, um Telecurso 2000. Então, assim, acho que esse desafiador, isso é desafiador. Pegar pessoas que estão meio fora da caixa, acho que o digital hoje é um espaço onde você pode contar qualquer narrativa sem nenhum tipo de compromisso com a ética. E aí eu acho isso delicado, e isso é muito desafiador. Mas graças a Deus, o meu trabalho, o meu site, minha comunicação é bem clara, então já não me chegam mais, essa galera já não me chega mais. Mas não deixa de ser um desafio, um grande desafio. Acho que é isso.